as estantes, som, ventilador, órgão, tribuna. A paz de Deus e a graça do Senhor Jesus. Esse vídeo está circulando na internet, acho que faz um dia que aconteceu. E eu vi aí em outra comunidade ali do Insta, né? E aí eu falei assim, acho que eu vou ter que comentar, porque vai se espalhar. E os comentários que às vezes surgem, não é de uma pessoa que conheceu a Cristo, né? Que realmente conhece a Deus perante as Escrituras. Então, às vezes tem uns comentários que a gente precisa analisar aqui e repassar os vídeos para os irmãos com a minha opinião, né? Que também não é soberana, a opinião de ninguém é soberana, né? A gente vai explicar isso daqui. Veja que eles acabaram de ali postar e foi repostando para outros veículos ali essa igreja de Jardim, Ceará. Tá vendo, rapaz? Olha o ventilador, rapaz. Olha o ventilador, ele subiu aí. As estantes, som, ventilador, órgão, tribuna, cadeira, microfone, cortina, espelho. Aqui diz que é um membro, segundo perguntaram, né? As pessoas falam, você não tem membro porque não tem carteirinha. Se vocês procurarem no dicionário, membro faz parte de qualquer comunidade ou qualquer grupo. Então, queira ou não, é um membro. Claro que as outras igrejas têm membros oficiais, com carteirinha e tudo. Mas não deixa de ser membro dessa comunidade, desse lugar. Então, ele é o Rogério, membro da CCB, né? Que foi lá e destruiu a igreja. Agora, o porquê não sabemos. Só foi apurado isso daí. Alguns dizem que porque, né, ele teria ódio de Deus. Outros falam assim, misericórdia, ele vai ver no último dia. E aquelas pessoas todas, né, voltadas à raiva e à intolerância quando se trata daquele que fez algo à sua denominação. Às vezes a pessoa fizer algo a Deus, repudiar Deus e Jesus Cristo aí nos canais, ou até ele fica sabendo de uma maneira que ela poderia combater aquilo, não vai. Mas se fizer contra a igreja, contra a instituição, contra o sistema, aí ficam bravos. Só que nas escrituras, irmãos, em Isaías 66, a gente pode até ler aqui do versículo 1, o céu é meu trono e a terra é o suporte dos meus pés. Acaso construiriam para mim um templo assim tão bom? Que lugar de descanso me poderiam fazer? Minhas mãos criaram os céus e a terra, eles e tudo que neles há são meus. Claro que você tem uma igreja, né, uma instituição religiosa, ela constrói um templo, é um lugar de respeito. Por que de respeito? Obviamente, né? Se você vai lá para cultuar a Deus, não significa que é a casa de Deus, que ele mora ali o tempo todo. Fotos de pessoas que vai orar em frente à igreja fechada, não tem ninguém na igreja. Pessoas vai lá orar, de prostrar diante de prédio, mas é um lugar de respeito. E não pode profanar esse lugar, obviamente, claro, com brincadeiras, com pula-pula, pulando dentro da igreja para fazer vídeo, né? Realmente fazendo chacotas, com pisar na cabeça do adversário, essas coisas dentro da igreja, isso aí não tem cabimento nenhum, né? Então tem que ser respeitado. Só que não pode a pessoa canalizar toda a sua fé, ela voltar a sua fé ao templo. Ou sou só melhor quando eu estou dentro da igreja, eu só sou uma pessoa melhor quando eu estou ali em adoração. Eu saio dali na minha casa, no meu dia a dia, no meu trabalho, eu sou outra pessoa. E isso acontece muitas das vezes, irmãos. E é errado. Tem muitos anciãos que sabem que isso aí é errado. Alguns novos chegando na CCB. Mas tem muitos que sabem que existe essa idolatria, né? Que existe essa... Teve aí uma animação de umas irmãs aí mesmo, brincando, né? Numa festividade, não sei, é uma brincadeira ali. Até fala ali que são irmãs
da porteiras da CCB brincando, a pessoa comentou assim: não pode brincar com a graça de Deus. Então essas pessoas ficam idolatrando o lugar e tudo, e por isso que teve os ensinamentos. É claro que isso não sai da cabeça das pessoas tão fáceis, mas existe isso em outras denominações. A Assembleia de Deus, né, que tem o templo, às vezes começa a se enxergar. A pessoa ela sai muitas das vezes de uma denominação assim, ela vem de uma igreja católica, onde a igreja também faz parte de uma canalização de adoração, igual os seus objetos, as suas estátuas. Aí ela vem numa igreja Assembleia de Deus e passa a fazer a mesma coisa, com o líder, com o pastor, com a igreja, adorar aquele lugar. E isso é errado, irmãos. Toda devoção, toda a nossa adoração, louvor e o espírito em verdade que Jesus quis dizer é isso, somente a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes as pessoas amam o templo, foi lá, olhou o templo ali. As pessoas olham o templo e falam: meu Deus, olha o que fizeram com as coisas de Deus, né? Eu vi aqui quando estragaram uma igreja, eu acho que ali, como que chama aqui? Na cidade de Guarulhos, Jardim Cumbica, acho que é isso o nome, em Guarulhos. Vandalizaram lá, então acho que foram para roubar, viraram tudo nos avessos ali, e a pessoa escreveu assim: olha, né, vândalos mexendo com as coisas de Deus, vai ver no último dia. Ou seja, ao invés de orar por essas pessoas que estão passando com um problema psicológico absurdo, tivemos recentemente aí a situação do rapaz que acabou, nos Estados Unidos chamam isso de suicídio policial, né? Eu falei aqui uma palavra que não pode falar porque o YouTube corta a gente, mas isso aí é uma situação que a pessoa foi lá mal psicologicamente, né, e passou por tudo aquilo. Aí as pessoas ficaram do lado do irmãozinho lá, até achar que a polícia houve excesso da polícia, né? Só que se esse irmãozinho fosse esse caso aqui que foi ali dentro da igreja, quem eles vão desaprovar aqui é o irmão, com problema psicológico da mesma maneira. O irmão foi lá, colocou o instrumento na rua, enfrentou a polícia. O outro aqui surtou dentro da igreja. E não sabendo o que houve, falando que é da congregação, o rapaz destruiu tudo ali sem procurar dinheiro, não era nada disso, foi para destruir mesmo, destruir o órgão, tudo. Aí as pessoas ficam bravas com esses bens materiais, né? Ficam compadecentes desses bens materiais e não vê a situação do jovem. Quantas nas igrejas tem muitas pessoas assim, pensam em si próprios e na denominação, no templo. Ancião muitas das vezes é assim, ele em vez de resolver o caso de um jovem, alguma coisa que é acusação ou tirando a liberdade ou aquele problema todo, ele acha que ele está cuidando da obra, fazer o mal para uma família inteira ali, dando razão para calúnia, tudo, porque ele quer manter a imagem da obra, mas ele não pensa no próximo. Essa situação aqui é a mesma coisa. Ali eles se preocuparam com o templo, né? Estão preocupados com a situação ali do que quebrou, e não da pessoa, e não da família, não do que está acontecendo. Veja que lá preocuparam, foram tudo contra os policiais, né? E se preocuparam com o jovem. Nesse momento aqui, muitos falam que ele vai pagar caro por ele ter feito isso na igreja. Não entende o problema que aconteceu. Ele, por certo, eu vi aqui, não atingiu ninguém, não machucou ninguém. É um problema psicológico dele. Eu já vi casos aqui de pessoas, amigas nossas aqui, teve uma situação dessa, se revoltou, sabe-se lá por quê, por alguma coisa, e foi lá, andou quebrando o vidro da igreja. Vocês estão entendendo a situação? Porque pensam, por exemplo, se houve alguma frustração com Deus, alguma decepção, ele pensa em destruir o quê? A igreja, ali o templo, porque tá na cabeça dele que sempre foi ali para adorar a Deus ali, então ali que ele vai fazer algo para Deus fazendo essa destruição. E é complicado, irmãos. Esse é o problema da religiosidade extrema dentro das pessoas. Quando as pessoas não conhecem a Cristo, não conhecem a graça de Deus realmente verdadeira, que está contido no livro, e que mesmo assim a palavra de Deus, né, que está aqui, ela só se transforma em palavra de Deus quando entra aqui. Não adianta você ter um livro lá, tenho a palavra de Deus na minha casa. Toda a Bíblia é a palavra de Deus, e não sei o que, tá lá, outra igreja fala que não é, mas você tem ela aqui, elas têm morando em você, realmente você respira o evangelho de Cristo e transforma, né, e transforma outras pessoas através do seu testemunho.
e das suas obras, porque obras não salvam ninguém, mas elas devem ser cultivadas, porque o ser humano tem um corpo, o nosso corpo, como Paulo falou, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu vivo fazendo. Então estamos num corpo corruptível. Então você cultiva processos de coisas boas diante da tua vida. Agora, o templo, a destruição, o problema é com a pessoa que a igreja deve se preocupar. Isso aí, claro, os irmãos vão fazer coleta, vai resolver, né? E na congregação resolve-se essas coisas muito rápido. Tem muitos empresários, muitas pessoas que acabam vendo a situação dessa aí e ajuda como se não fosse nada. Mas e o jovem lá? E a terapia que ele deveria estar fazendo? E as consultas que ele poderia estar fazendo? O que houve na família? O que está acontecendo? Né? Isso aí vão se preocupar? Agora, jogar tudo pensando... Será que Deus está contente com isso? Jogando pensando nas coisas materiais? Né? Será que não é um teste dele para ver aonde que as pessoas se preocupam com uma imagem em si? Né? Como fizeram lá a imagem lá no tempo de Moisés. Fizeram aquela imagem para ajudar ao povo, né? Para que o povo tivesse fé, né? Quando olhasse ali para lembrar, começaram a fazer adoração para a imagem, né? Então essa coisa aí, irmãos, é muito óbvio que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento para perceber essas atitudes, né? Agora, quando aconteceu isso daqui lá no Jardim Ceará, aconteceu na igreja queimada lá na Bahia, não se sabe porquê, eu não lembro da história dele, mas teve essa questão, destruíram tudo, queimaram lá. Teve essa questão de Guarulhos que eu mostrei para vocês aqui, que as pessoas ainda vai lá e comenta. Muito crente é assim, né? Você faz um comentário aqui, eles falam, vai ver no último dia, esse vai dar conta. Só que ele nunca olha pra ele, parece que tá tudo perfeito na vida dele. Ele sempre fala aquele lá, mas deixa, é o joio no meio do trigo, aquela conversa toda. Sabendo que é um trabalho, é um processo de Jesus Cristo, saber o que é joio e trigo, mas a pessoa aqui ela já tá deduzindo já. E tem essas questões, né, de quebrar outras igrejas também. Igrejas presbiterianas, igreja católica. No Canadá aumentou muito o vandalismo das igrejas, em geral. Essas questões assim que a gente fala, a congregação tá perdendo membro, irmãos, isso aí tá geral, vocês não pesquisam, não faz ideia. Então por isso eu falo, cuidem da sua fé, sua espiritualidade, da tua família e para de idolatrar templos e homens. Seja uma denominação, seja um líder, seja pessoas do YouTube, né, que começam ali a expressar suas opiniões, colocar ali suas críticas contra, e a pessoa começa a adorar aquele cara, aquela pessoa, que na realidade, no fundo, essa pessoa, quando ela demonstra um pouquinho de relacionamento interpessoal com outros, já demonstra uma pessoa totalmente desestruturada na fé em Cristo. Aliás, talvez nem conheceu a Cristo, só fala, eu fui salvo, conheci a verdade, porque eu saí da CCB e conheceu a verdade. Tem gente lá dentro da CCB com muito mais fé, conhecimento de Bíblia, embora sabe dos problemas evidentes, que algumas coisas tem e estão consertando, tá, em vez numa comum que sabe que ele louva a Deus ali, canta os hinos, tem uma comunidade para viver como igreja, mas ele consegue conviver ali. E tem outros que dizem que foram salvos e não tá em igreja nenhuma e não se dá em nenhuma comunidade. O cara não tem como. Ele não tem psicológica, estrutura pra nada, pra ninguém, pra lugar nenhum. E tá cheio, irmãos. Aí a pessoa vem e fala, vamos sair desse lugar. E ele sai e vai pra onde? Ele fica ali na casa, muitas vezes, assistindo e se alimentando dessas coisas ruins contra aquele lugar que ele teve uma vez. E eu não consigo nem expressar mais aqui, irmãos, o que seria a fé real e verdadeira quando a pessoa é liberta de um sistema religioso e ela vive para Cristo. Agora, que tem muitos dessas aí, tem. Falando aqui, né, em destruir uma igreja, uma denominação, a pessoa fica totalmente, nossa, a pessoa foi lá, olha o que fez, vai dar conta no último dia. Esse aí vai, né? Irmãos, e você não vê um comentário, e quem é o jovem? Vamos orar por ele. É difícil você ver comentário assim, né? É difícil, infelizmente é o que está acontecendo. Mas vamos ver aí, dado algumas notícias que aparecer, a gente vai comentar aqui também. Espero que você se inscreva no canal, deixa o seu comentário, né? Faz o seu comentário aí, a gente vai, se possível, responder. Eu tento responder a todos, mas às vezes não dá tempo, tá? Mas é isso daí, se inscreve nesse canal, conheça o Instituto Medita Fé, vai ter agora dia 29, espero que eu não erre o dia, dia 29 a Ceia do Senhor ali, no Instituto Medita Fé, com sede em Londrina. Você que não ceiou esse ano, né, vai ali, aproveita, vai lá para estar em comunhão com os irmãos. Paz e graça verdadeira e até o próximo vídeo.